gente! Então, tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês, que, como eu sempre falo, eu gravo os dois assuntos mais votados na enquete do grupo, alimentação pós-bariátrica, olha a blusinha, alimentação pós-bariátrica e outras coisinhas mais sem mimimi. Eu vi que os dois assuntos mais votados foram reganho e gastos pré e pós a cirurgia. Só que os gastos não são só após a bariátrica, após as reparadoras também tem gastos. Eu vou tentar resumir assim, para falar o menos possível, para não ficar aquele vídeo cansativo. E assim, eu estava falando até num vídeo ao vivo que eu gravei agora há pouco no canal, lá no grupo, que normalmente eu só falo coisas pelas quais eu passei, porque não adianta eu gravar um vídeo sobre depressão se eu nunca tive depressão. Então, eu só normalmente falo aquilo que eu passei. Então, reganho, o meu reganho foi proposital. Eu precisava ganhar mais peso, entendeu? O que eu perdi, eu precisava dele de volta. Então, eu vou explicar tudo direitinho. Eu fiz algumas anotações aqui, como eu falei também, eu sempre pesquiso, fora a experiência que eu já passei, eu pergunto para os médicos, eu pesquiso, procuro saber um pouco sobre o assunto que eu vou falar, porque eu preciso entender um pouco para mim poder falar sobre o assunto. Então, eu estava vendo sobre o reganho. O que acontece? Depois do primeiro ano, é normal você ter de 5% a 10% do seu peso de volta, entendeu? De 5 a 10%, por exemplo, seu peso inicial foi 115, aí o meu no caso foi 115, né? E eu já cheguei a 57 quilos, e vamos supor que seja normal eu ganhar 15 quilos, ou 7 quilos, que é os 10% do meu peso inicial. E isso acontece no primeiro ano. Pode acontecer no primeiro ano, mas por quê? Pode ser maus hábitos, né? Eu anotei aqui algumas coisas. Maus hábitos, e esses maus hábitos em alguns casos, podem acarretar de novo aumento de colesterol, triglicerídeo, açúcar no sangue, né? No caso, eu tinha pré-diabetes. E por isso que é bom a gente estar sempre pedindo o nosso médico, né? Para pedir o exame de sangue, para a gente ver se está tudo certinho, se está tudo bonitinho. E se você vê que está passando dos limites, aí você tem que reorganizar a sua alimentação, fazer atividade física. Tem gente que precisa de tratamento psicológico, de medicações para ansiedade, tipo sibutramina. Aí quando eu estava lendo também tinha falando sobre o Orlistat, é um remédio, né, para eliminar a gordura. E vamos ver lá mais o que eu anotei. E assim, o reganho também pode ocorrer por causa das besteirinhas que a gente come, entendeu? No meu caso, foi um remédio que eu tomei, que me ajudou, e eu gostei, porque eu preciso fazer a minha última reparadora, e eu precisava de ganhar uns quilinhos, no caso, pelo menos chegar na minha meta, que a minha meta era 69, 70 quilos, e eu cheguei a 57. Todo mundo sabe que eu tenho depressão, estou me tratando com psicólogo, assim, não precisei tomar remédio para perder o meu remédio, já que ser para ganhar. E até existe, né? Mas assim, a minha psiquiatra, ela passou um remédio, um antidepressivo, que ele engordava.
que ele engordava, ele dava muita fome, então eu consegui chegar na minha meta, que é 69 quilos. Às vezes eu estou em 70 e fico 69, aí eu vou para 68, eu estou assim. E eu estava vendo num site, né, que assim, poxa, por que eu tive esse reganho? Assim, pessoas às vezes pensam que, poxa, eu estou fazendo tudo direitinho, mas tô engordando, então estou com peso paralisado, não está mudando. E depois você procura aqui no canal, então, eu falo sobre o efeito platô, que é aquele que você para de emagrecer e fica estacionado ali, né? Naquele peso, mesmo você achando que está fazendo tudo certo e às vezes não está. Então eu recomendo que você vá lá no vídeo e veja sobre o efeito platô. Então, eu anotei aqui algumas perguntas que tinha um site que estava falando sobre o rebanho pós-bariátrica, que você pode se fazer essas perguntas. Ó, quantas vezes por dia você come? Você sente fome? Quanto tempo após a refeição? É outra pergunta. Você sente, como é que eu vou dizer, saciado depois que você almoça? Com quais alimentos e quanto tempo dura essa saciedade? Porque tem alimentos que eles te saciam mais, então você fica mais tempo sem comer. Por exemplo, os integrais, se você for ver lá, às vezes as calorias são as mesmas que tem o alimento normal, mas o integral ele costuma te saciar mais. Você fica mais tempo sem ter fome, pelo menos comigo é assim. Então, só que assim, o pão integral, ele costuma me deixar meio estufada. Agora, teve uma semana que eu fiz uma panelinha de arroz integral com uma panelinha pequena, com cenourinha picadinha assim, ficou bem gostosinho. E eu comi aquela panelinha em uma semana, mas era uma panelinha bem pequena, então eu fui deixando porque assim, eu cheguei na minha meta, eu não posso dar mole porque senão eu volto a engordar de novo. Então, mas assim, eu não me restringo a nada, continuo comendo as mesmas coisas que eu tenho vontade de comer. Só que como eu parei com esse remédio que estava me engordando, eu já não sinto tanta fome quanto eu sentia antigamente. Tem outras perguntinhas aqui no site, né, que eu peguei. Você sente... Ai, meu Deus, eu escrevi tão rápido, nem eu estou entendendo a minha letra. Qual o tamanho da porção de alimento que você está ingerindo? Quantas gramas? Porque tem umas nutricionistas que passam por gramas, outras passam por, tipo, colher de sopa. Aí você tem que ver essa quantidade também. Se você sente azia ou refluxo, que pode ter algum problema também no estômago. Você iniciou, tinha uma pergunta assim também, se você iniciou um tratamento com algum remédio há pouco tempo, porque alguns remédios eles costumam dar mais fome, foi o meu caso, né, como eu falei, esse remédio, esse antidepressivo que eu estava tomando, ele me dava muita fome, muita fome. E eu acho que ele em si também já engordava, não sei se inchava, não sei o que era. Então, às vezes você pode estar ingerindo algum medicamento que está fazendo você ter esse reganho também. Então, é bom dar uma pesquisada. Bebidas alcoólicas. Nossa, assim, enquanto eu estava pesquisando, todos os sites, tudo que eu procurava falava muito sobre bebida alcoólica. Que a maioria das pessoas pós-bariátrica que tem reganho é por causa da bebida alcoólica. E assim, se você não consegue, né, toma todo dia, assim, aí é complicado. Assim, eu não bebo. Então, mas sei que tem gente que bebe e, como eu estava falando, na maioria dos sites que eu pesquisava, estava falando sobre a bebida alcoólica que atrapalha bastante no processo da bariátrica e para, no caso, ter esse reganho. Se você bebe refrigerante, bebidas com açúcar também, você está propenso a ter mais reganho, né?
Se você sente, depois que você come, você se sente culpada ou depressivo? Tipo, isso são perguntas, tá, gente, que eu tirei de um site, porque aí você vai, através dessas perguntas, você vai, poxa, será que eu faço isso? Será que tá acontecendo isso comigo porque eu tô fazendo isso? Sobre o... Peraí que eu vou dar só um pause aqui rapidinho. Bom, continuando. Tem uma outra pergunta aqui, se que você sabe o motivo pelo qual você está engordando. Às vezes a gente sabe, né, o motivo e a gente tenta, não é por causa disso não. E agora eu vou ler uma coisa aqui também bem interessante. Eu tô lendo assim porque eu tô lendo. Um número pequeno pode ter falha na cirurgia. Número pequeno de pessoas que têm reganho pode ser por falha na cirurgia. Acontece que o estômago tipo assim, tem um aumento, né? Com o aumento do estômago, ou você está ingerindo muito alimento, a passagem fica ampla para o intestino. E às vezes tem um outro método de tratamento, né, que se chama laser de argônio, o uso de laser de argônio, uma coisa assim. Ou até mesmo reverter a cirurgia. Tem gente que passa muito mal, não por ter reganho, mas por não conseguir assim, comer, passa muito mal. Teve uma amiguinha nossa do grupo que ela emagreceu muito, porque tudo ela passava mal, ela tinha feito a sleeve, agora ela reverteu para bypass, está conseguindo comer de tudo que ela não comia antes. E eu vi também lá, pronto, meu papelzinho vou guardar, que às vezes não há nada de errado com a cirurgia, porque às vezes a gente pensa, a minha cirurgia não deu certo porque eu tô comendo muito, não sei o quê. Às vezes não há nada de errado com a cirurgia, às vezes o erro é nosso mesmo, entendeu? A gente às vezes quer culpar o médico não fez direito. Não, não é. Tanto assim, o nosso grupo a alimentação bariátrica, como eu falei, outras coisinhas mais sem mimimi. Eu botei esse sem mimimi porque às vezes tinha gente que só sabia criticar, porque eu e as outras meninas, a gente costuma postar aquilo que a gente come. Se eu estiver comendo sorvete, vou postar sorvete. Se eu estiver comendo salada, vou postar salada. Eu não vou mentir no alimento que eu estou ingerindo. Se eu como 3 pães, eu vou botar lá, comi 3 pães. Então tem gente que não aceita isso, fala que eu estou induzindo a pessoa a engordar. De maneira nenhuma, somos todos adultos. Então, o meu reganho, eu falei, foi sobre isso, né? Foi por causa disso. E eu indico a vocês que olhem o vídeo sobre o efeito platô também, que é muito importante. E se alimentar naqueles momentos certos. E às vezes o reganho ou o efeito platô acontece por causa de alguns erros que a gente está cometendo no nosso dia a dia. Então, depois que você assistir esse vídeo, vai lá no efeito platô que eu explico direitinho, que eu também já passei por isso. E eu consegui passar de 57 para 69, 70. Como eu falei, eu tive esse reganho, mas propositalmente. Comia mesmo de tudo. Eu continuo até comendo, gente, de tudo, mas não como antes, até porque o remédio eu não estou tomando mais, então não está me dando tanta fome assim. Então, vocês analisem, assim, sobre essas perguntas que eu fiz. Desculpa a forma que eu estava fazendo, eu estava lendo, né? Porque às vezes é muita coisa na nossa cabeça e às vezes o erro está na gente mesmo, não está na cirurgia, que foi feita errada, minha cirurgia não deu certo. Não existe isso, é assim, muito pequeno e o médico, conforme você tem nele, percebe se houve erro na cirurgia ou não. Então, agora eu vou falar sobre o outro assunto. Não deixa de ir lá no vídeo do efeito platô, que também pode ajudar bastante, entendeu? Você pode estar se alimentando nos horários errados, comendo assim, que tem gente, eu não almocei, mas ficou beliscando um biscoitinho, salgadinho, ficou beliscando outras coisinhas. Então,
Não devemos pular nossas refeições, principalmente o café da manhã, essas coisas assim. Aí, agora eu vou falar sobre os gastos, né, que foi um outro assunto pré e pós a cirurgia. Não só a cirurgia bariátrica, até porque na cirurgia bariátrica eu acho que o gasto que a gente tem mais é com as vitaminas que a gente tem que tomar assim no primeiro mês, né, porque você não pode engolir nada. Então, é uma vitamina, pelo menos a minha foi uma vitamina mastigável que se chama Barivite. Gente, aquela vitamina foi o capeta que fez, que é muito ruim. Às vezes eu não tomava porque eu dava ânsia, assim, uma coisa muito ruim, tinha que mastigar aquilo, ainda por cima era um comprimido enorme, assim, enorme. Eu comprei de laranja, né? Tem gente que fala que o de menta é pior ainda. Aí eu comprei de laranja, né, pra ver se dava uma melhorada, mas ruim demais. E tipo, só ela foi R$ 90. E tem umas injeções que nem todo mundo às vezes precisa tomar, que é para trombose, para evitar a trombose, que é muito sério isso, causa morte. O doutor falou que uma das, assim, a taxa de mortalidade após a bariátrica normalmente não é na mesa de cirurgia, é depois, ou porque a pessoa não fez as coisas direito, não seguiu ali a orientação do nutricionista ou do médico direito, ou por causa desse ou por trombose. Então, essas injeções, eu tomei 10 na barriga, eu mesma aplicava. Eu costumava falar que o meu filme era 50 não, 10 tons de roxo na barriga. Eu mesma aplicava porque ela é na pele, né, assim, acho que se fala subcutânea, né? Então era fácil de aplicar, é uma agulha pequenininha, a menina me aplicou a primeira vez, mas doeu tanto, que eu falei, oh, pode deixar que eu aplico. Então eu apliquei as 9 injeções e fora isso, assim, vitamina que você tem que tomar, às vezes você precisa de injeção de ferro, alguma coisa assim, para repor os nutrientes, já que você não pode engolir nada. Então são muitos gastos que você tem, por exemplo, essas injeções, como foram 10, o pacote foi R$ 275, o pacote das 10 injeções. E, assim, você tem que estar preparado para isso, porque o médico não me falou isso no consultório. Eu fiquei sabendo na hora da alta lá, que ele passou as medicações, né? Então, às vezes, você fica assim, perdido, né? Você acha assim, caramba, só fazer a cirurgia, o plano pagou, tranquilo, beleza. Não, tem os gastos depois. Fora que a nossa alimentação é diferente, tem que estar tomando um Gatorade, danoninho especial, um iogurte especial, um leite especial. Então, tudo isso é gasto. E não só após a bariátrica, após as reparadoras também. Quem fez pelo SUS, beleza, ó, tranquilinho, porque o SUS ele dá tudo. Você pega lá na farmácia, né? E eles dão tudo. Agora, quem fez pelo plano, como eu fiz pelo plano, né? É diferente. Então, após as reparadoras também, que eu fiz peito, perna. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar só um pedacinho da cicatriz da perna, tá? Ó. Ainda tá escurinha assim porque eu tenho que usar um cremezinho que o médico ainda não passou. Ele falou pra esperar um tempo e ele vai passar. Eu creio que amanhã eu vou lá e ele deve passar. E que eu tava falando. Então, após cada cirurgia dessa reparadora, é muito gasto, porque tem que tomar antibiótico, remédio para o estômago, porque o antibiótico agride o estômago, né? Remédio para dor, remédio anti-inflamatório. Então, tipo assim, antibiótico, você tem que tomar 10 dias de antibiótico. E normalmente uma caixinha não dá nem para uma semana, porque você tem que tomar às vezes 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia. E normalmente só vem 14 na caixinha, o que vem, sei lá, é difícil 20, 30, porque ou é uma semana ou é 10 dias que você tem que tomar. Então, vamos supor, cada caixa é R$ 60. Imagina você comprar 4 caixas por mês. Anti-inflamatório, a mesma coisa. Então, quando você for fazer uma cirurgia, assim, então, ou seja bariátrica, ou você está no preparatório, né? Para isso, você já pergunta o médico logo, fala, doutor, qual é o gasto que eu vou ter depois? O que remédio que eu vou ter que tomar? Isso tanto na bariátrica, se você ainda não fez,
ou na reparadora. Porque, assim, da bariátrica não tive tanto gasto assim não, mas após as reparadoras eu tive bastante gasto com cinta especial. Eu lembro que teve uma que eu comprei, foi R$ 240. Quando eu fiz a perna eu tive que comprar uma cinta que era de cima, ela ia até a canela. E eu consegui ela com uma pessoa, né? Me indicaram uma pessoa, foi R$ 200. A outra do abdômen, que era menor, foi 240, porque eu fui numa loja. Mas essa não, foi uma menina que vendia nova, a cinta nova, então eu até guardei ela, que vai que eu preciso para barriga, eu uso ela mesmo. Porque tem condições de ficar comprando sempre não. A minha do abdômen eu vendi na época, era só de bermudinha ela. Era daqui de cima, assim, bermudinha. O sutiã eu dei para uma pessoa que precisou quando eu fiz o peito. Mas, então, quando você for fazer tanto a bariátrica, se você ainda não fez, quanto as reparadoras, você pergunta para o seu médico logo, doutor, quais são as medicações que eu vou ter que tomar após para me preparar? Porque não é só a cirurgia em si, doutor, tem gastos depois, né? Creminho disso, creminho daquilo, para passar, os curativos que você tem sempre que está fazendo, então eu gastava muita gaze, muito álcool em gel, álcool 70%, e esparadrapo especial para não dar alergia, já são caros, entendeu? Tudo isso a gente tem que ver. Então, se você está aí no pré, ou da bariátrica, ou das reparadoras, pergunta para o seu médico logo, porque eles costumam passar isso só na sua alta. Então, vai lá, procura saber direitinho com ele, pergunta, doutor, quais são os gastos, quais são os remédios que eu vou ter que tomar, por quanto tempo. Tanto que de uma delas que eu tive, foi quando eu tive anemia, que me gerou depressão, eu tinha que tomar ferro na veia por 15 dias, de 3 em 3 dias. Só que, como eu tenho um hospital aqui perto, que meu marido é amigo do dono, é conhecido, ele deixava eu ir lá na emergência e tomar na emergência. Fora isso, se não fosse assim, eu ia ter que comprar na farmácia injetável de 3 em 3 dias, não é baratinho também, você tem que comprar as ampolas, tem que comprar seringa, tem que comprar tudo, né? E ir em algum lugar para alguém injetar em você, você já paga para isso. Ou se você tiver alguém na família que saiba fazer, beleza. Mas, então, é importante, muito importante você se informar sobre os gastos antes, né? Acho que antes não nem tanto, mas no depois, né? Da cirurgia, das cirurgias, tanto a bariátrica quanto as reparadoras. Eu gastei mais nas reparadoras. Então, é isso. Espero que tenha esclarecido, tá? A dúvida de vocês. Agora eu vou colocar outra enquete lá no grupo. Desculpa a demora até para gravar o vídeo também, assim, que eu não estava muito bem para gravar. Então, é isso, tá, gente? Eu vou botar lá no canal. Entrem, participem. Ai, tá me ligando. Participem. Dê o seu like lá, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que esteja precisando saber dos assuntos, tá bom? Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa vocês podem me chamar em inbox lá no grupo ou colocar aqui nos comentários a sua pergunta, que eu tô pronta para responder, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.